Nas informações reveladas aos órgãos brasileiros, narrou fatos comprometedores sobre Iezerski e Peterka, Vakula e Kivita. Vários pontos do depoimento estão de acordo com o que foi escrito na pasta tcheca, mas também há várias diferenças significativas. Rubem confessou que a Tchecoslováquia bancara os custos da sua viagem a Praga. Entretanto, descreveu de forma diferente as circunstâncias em que conheceu Iezerski. No documento está escrito o sobrenome verdadeiro Vakula, pois o figurante não conhecia o codinome do espião. Em um coquetel na embaixada da Tchecoslováquia, no Rio. Omitiu o fato de que, já antes da viagem, entregara informações para, entre aspas, o diplomata, e se encontrara com ele. Da mesma maneira, não contou dos vários encontros com Vakula na volta da viagem. Quanto à estadia em Praga, parte dos fatos foram descritos de acordo com a versão da STB, mas também há muitas diferenças. Há outro fato que chama a atenção. A contra-inteligência brasileira recebeu em agosto o aviso de um homem importunado pelos diplomatas, entre aspas, tchecoslovacos, que em sua delação afirmou claramente, abre aspas, Kivita disse que querem que eu verifique certas coisas, fecha aspas. Citou parte da lista de perguntas que está completa na pasta de Praga e que Rubem, em sua delação, limitou somente a 3 pontos, abre aspas, e que, se em qualquer momento eu desejar ir à Europa ou se precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato com a embaixada aqui no Brasil que me ajudarão imediatamente, fecha aspas. Os nomes dos 2 diplomatas tchecoslovacos são citados várias vezes no depoimento e num contexto que demonstra um interesse fora do comum para com Rubem. Com base nos acontecimentos seguintes, é possível supor que o depoimento em questão fora levado a sério no Brasil somente na primavera de 1964, quase 3 anos depois. Seja como for, ao voltar de sua longa viagem e antes de fazer a delação, encontrou-se com o oficial condutor no mínimo 6 vezes, tratando, entre outros temas, da entrega de uma pistola que receberia dos tchecos como um presente para o seu tio. Esse presente e mais outros presentes de Praga foi entregue de uma maneira conhecida dos filmes de espionagem. Em 30 de junho, em uma rua deserta do Leblon, no carro do diplomata para o carro do figurante. Em agosto, inesperadamente, o presidente Jânio Quadros renunciou. E no mês seguinte, Iezerski afirmou que Rubem perdera as possibilidades que possuía. Quando Iezerski voltou das férias, encontrou novamente o figurante e recebeu informações importantes sobre a política brasileira. Devido à situação instável do país após a renúncia de Jânio Quadros, Rubem foi incluído na Operação Ativa Luta. Seria enviado a Londres. Deveria receber $500 americanos para isso, segundo a Central, para negociar a volta de Jânio Quadros ao Brasil, o que deveria causar confusão política. A missão fora aprovada pelo Ministério do Interior em pessoa, mas não se realizou. No relatório de setembro, Iezerski registrou uma questão que, 3 anos depois, tiraria o sono de muita gente, além da Central da STB em Praga. Ele relatou que Rubem, fora de seu trabalho no escritório de imigração, possuía a possibilidade de conseguir um passaporte brasileiro em qualquer nome graças às suas relações com o governador do Rio Grande do Norte. Em outubro, o residente esclareceu que, na verdade, tratava-se de um policial no estado do Norte, que já conseguira arranjar alguns documentos para ele. Iezerski relatou também que o figurante pedira 100 mil cruzeiros para pagar uma dívida em um bar. A Central consentiu mais esse empréstimo. Provavelmente tinha concluído que
pelas informações e pela possibilidade de adquirir um passaporte de Rubem, valia a pena. Praga exigiu de Rubem, em contrapartida, de 5 a 10 passaportes brasileiros limpos. Enquanto isso, o figurante entregou conhecimentos fornecidos por conhecidos seus, ou seja, notícias sobre a situação no Exército, recuperação de relações diplomáticas com os soviéticos e tendências anticomunistas na Igreja Católica. Essas informações eram exclusivas, pois haviam sido adquiridas durante conversas com contatos importantes na alta política brasileira. Já que o novo presidente, João Goulart, reforçou sua posição política, a central desistiu de enviar Rubem a Londres atrás de Jânio Quadros, que deixou a Inglaterra a caminho da Austrália. Em 5 de outubro, o residente entregou ao figurante 100 mil cruzeiros durante um encontro no restaurante Luke e chegou à conclusão de que, abre aspas, após o encontro de hoje, já é possível trabalhar com ele como se trabalha com um agente. Está totalmente consciente que tem obrigações para conosco e que está comprometido por nós. A principal preocupação dele era se receberia o dinheiro. Logo ao chegar ao encontro, começou a entregar as informações que reuniu. Chegamos também a um acordo quanto ao preço de um passaporte, 10 a 20 mil cruzeiros. Fecha aspas. Em novembro, o capitão de serviço de inteligência recebeu mais informações interessantes de Rubem, desta vez relacionadas à situação no Exército. Logo ficaria bem claro que a intenção dele era receber cada vez mais somas em dinheiro. Em novembro, exigiu outro empréstimo de 270 mil cruzeiros, aproximadamente 750 dólares. Perdão. Praga concordou com 500 dólares e, em troca, esperava que Rubem começasse a escrever relatórios sozinhos e que o capitão Yezerski realizasse o seu recrutamento na primeira quinzena do ano seguinte. A central recomendou que o oficial condutor não envolvesse Rubem em nenhum empreendimento público que pudesse ser associado a forças progressistas. Aconselhou também que o contato com o figurante fosse o mais conspirado possível. Quanto à recomendação de maior conspiração, o capitão Yezerski reagiu sugerindo um novo tipo de contato. A partir de dezembro, o sinal confirmando o encontro seria a entrega de 2 garrafas de uísque com um cartão vazio dentro de um envelope, na portaria da casa em que Rubem morava. Isso significaria um encontro 2 dias depois no local combinado. O encontro de dezembro foi na frente do restaurante Bom Gustavo. Feito o contato visual, os dois partiram para o restaurante Fado. Como sempre, tudo foi observado por um funcionário da residentura que verificava se não havia perseguição. Como o figurante ainda não havia se encontrado na nova situação política, ainda não havia achado nenhum cargo novo e lucrativo, o capitão Yezerski elaborou uma lista atualizada dos contatos de Rubem para demonstrar a sua utilidade para o serviço de inteligência tchecoslovaco. A lista causa boa impressão, pois contém um deputado, 2 secretários do Itamaraty, um cônsul, um chefe do gabinete, um ministro, o comandante do primeiro exército, o diretor de um jornal de grande circulação, o governador do estado brasileiro e o prefeito de Natal. Ainda está presente o nome de José Aparecido, secretário particular do antigo presidente. O figurante já estava elaborando relatórios por escrito, pelo que recebia, entre aspas, empréstimos, pois continuava sem trabalho. Quanto às dúvidas, ainda eram muitas. Praga, que no início de 1962 estava, em geral, satisfeita com o desenvolvimento do trabalho sobre o figurante, ordenou que o residente modificasse o sinal de confirmação de encontro, que no caso era usar garrafas de uísque, e fazer contato com o porteiro
é absolutamente irresponsável. E complementa a sua avaliação com a lista de, abre aspas, aproveitamento das informações de Rubem de 1/10 a 31/10/61, fecha aspas. Situação política atual no Brasil, MRE, amigos, trata-se do MRE tcheco e da KGB, relatório sobre a situação no Brasil no final de dezembro de 1961, MRE, amigos. Mudanças de pessoal no Exército Brasileiro, amigos. Conflito entre o presidente do Brasil e o ministro da Guerra, MRE, amigos. Movimento que postula a volta de quadros para o Brasil, MRE, amigos. A Igreja Brasileira na luta contra o comunismo, MRE, amigos. Mesmo assim, Praga apontava uma série de imprecisões nos relatórios de Rubem, principalmente nas análises e avaliações da situação política. Nos encontros seguintes com o figurante, Ierzewski se convenceu de que, abre aspas, apesar de tudo, ele começa a apresentar características tipicamente brasileiras, como inconsequência e falta de responsabilidade, fecha aspas, pois ou esquece de aparecer nos encontros, ou nem sempre cumpre as tarefas confiadas a ele. Na atribuição dos passaportes, uma das tarefas que não cumpriu teve a ideia de roubá-los no Itamaraty. Abre aspas, já que está com frequência na seção de passaportes do Ministério, onde conhece secretários que jogam no lixo os documentos preenchidos incorretamente. Fecha aspas. Em fevereiro de 62, já começava a aparecer o codinome Lobo nos documentos da STB. Antes do recrutamento planejado do agente, a STB tentava adquirir o máximo de informações sobre ele e foram enviadas, inclusive, perguntas à KGB, que respondeu, abre aspas, 28 de fevereiro recebemos a informação que os amigos não sabem nada sobre Lobo, o que ele não está citado em seus materiais, fecha aspas. É possível supor que, sabendo de seus contatos moscovitas, a STB não acreditou muito na resposta. Em sua viagem para o leste, Lobo passara por Moscou, o que informou a Peterka e ao Serviço Brasileiro. No relatório, escrito em agosto de 61, citou o nome de 2 russos que o cercaram durante a sua estadia na União Soviética. Um deles, Vorobian ou Virabian, provavelmente tinha relação com a KGB, pois anteriormente fora diplomata em Montevidéu. Parece impossível os serviços de informação soviéticos não notarem a estadia de Lobo em Moscou, onde encontrou representantes oficiais do regime soviético na ocasião da missão de Moura, 6 anos depois. Essa desconfiança dos tchecoslovacos fora finalmente verificada, o que está narrado no caso do camarada Radek, já mencionado. Graças à proteção do Rio, Lobo recebeu um emprego estatal de inspetor federal na imigração no Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o INIC. Sua função era basicamente deliberar sobre a concessão de vistos para estrangeiros, o que deveria corrigir a sua situação financeira e garantir o acesso a informações importantes para fornecer ao serviço de inteligência. Mesmo assim, seu oficial condutor estava cada vez mais cético. Em março de 1962, ao relatar a Praga os resultados dos últimos encontros com o figurante, considerou que a colaboração estava se desenvolvendo bem, mas ao mesmo tempo avisou, abre aspas, é preciso ter cuidado com o Lobo, pois cada momento ele parece com alguma coisa, que parece sensacional, mas que no fim não ajuda em nada. Ficou 2 vezes de viajar para Londres e encontrar com quadros, e não aconteceu nada. Desta vez, vem afirmando que será nomeado membro de uma delegação do governo que viajará para negociações em Genebra. É preciso tratar essas suas vangloriações com certa distância, pois esse tipo de oportunidade é aproveitado por outras pessoas.
bem mais influentes, capazes de trabalhar e outras e úteis. Lobo não é capaz de fazer muita coisa e, além disso, é preguiçoso. Da mesma forma, é necessário tratar com reservas as garantias de que consegue arranjar passaporte no Itamaraty. Fecha aspas. Em abril de 1962, ocorreu em Genebra uma conferência internacional sobre a diminuição de armamentos e outra dedicada à questão da imigração. Lobo recebera um passaporte diplomático e fora para a segunda conferência. Interessada em receber informações sobre as negociações entre os países não alinhados, a central imediatamente passou a Genebra e ao Rio a senha através da qual Lobo entraria em contato com o residente do serviço de inteligência tchecoslovaco na Suíça. O espião tcheco local deveria encontrar Lobo no dia 12 ou 13 e 17 de abril, na esquina oriental do cassino, às margens do lago. Reconheceria o brasileiro por sua capa cinza pendurada no braço e um chapéu preto na mão direita. O espião se aproximaria, abre aspas, desculpe-me, o senhor é o José? Fecha aspas. Ao que Lobo deveria responder, abre aspas, não, eu sou o João, fecha aspas. O espião então diria, abre aspas, eu sei, o senhor Francisco me informou, fecha aspas. Lobo fora à conferência por causa da questão de imigração, mas a STB estava interessada na conferência paralela dos países não alinhados, dedicada à redução de armamentos. Recebeu $180 americanos pelas informações e tratou a viagem como particular. Durante a conversa com o residente suíço da STB, tentou um convite para a Tchecoslováquia para Aloysio Alves, governador do Rio Grande do Norte na época. Praga não concordou. O residente de Genebra registrou que Lobo apareceu no encontro, de acordo com os planos, e entregou as informações sobre as reuniões da conferência, mas avaliou o valor das informações como, entre aspas, médio. Mesmo com as diversas dúvidas e objeções, ficou decidido que o camarada Yezerski faria o recrutamento de Lobo após a sua volta de Genebra, em 11 de maio de 1963. Em um bar, na esquina das ruas Ataúfo de Paiva e Aristides Espínola, no Leblon, Yezerski informou o figurante que em breve teria de voltar à Tchecoslováquia. Por isso, era necessário sintetizar a colaboração feita até o momento, útil para ambos os lados. Abre aspas. Lobo visitou boa parte do mundo, inclusive a União Soviética, o que também deve agradecer ao contato com o órgão condutor, que, por sua vez, recebeu dele uma série de informações. Fecha aspas. Segundo o relatório do funcionário do Serviço de Inteligência, o agente recrutado também avaliou o encontro, destacando que as informações muitas vezes podiam mudar, pois os acontecimentos desenrolavam-se ali ao mesmo tempo e rapidamente. O oficial do Serviço de Inteligência ouviu do brasileiro a garantia de que colaboraria com o seu substituto, com prazer, mesmo demonstrando tristeza por não ser peterca. Durante a conversa, o diplomata, entre aspas, tcheco, também garantiu que o objetivo da Tchecoslováquia não era prejudicar o Brasil, mas lutar contra os Estados Unidos que, abre aspas, consideramos não somente nosso inimigo, mas também inimigo do Brasil, fecha aspas. E Yezerski ainda acrescentou que, em seu relatório, que confessará a Lobo que ele julgara de forma diferente devido ao seu estilo de vida cigano, mas viu que ele era capaz de manter a palavra e que as aparências o enganaram. Este encontro foi, por fim, o recrutamento do figurante, que já trabalhava como se fosse um agente. Em maio, o agente foi entregue a Escorepa, seu novo oficial, e foi perdendo a disciplina que já era pouca. Lobo começou a aparecer com menos regularidade aos encontros, mas continuou fornecendo informações interessantes. Em setembro de 1962, declarou que recebera uma função da Casa Militar da Presidência da República graças à intervenção de seu parente, o general Jair Ribeiro Dantas. Em outubro de 1962,
surpreendeu o oficial condutor com um pedido. Desejava receber todas as informações que os tchecos possuíam sobre a influência dos Estados Unidos no Brasil. Skorepa não quis nem ouvir falar no assunto e recusou decididamente, avaliando em seguida que as informações entregues pelo agente eram do tipo, entre aspas, encontradas nos jornais, fecha aspas, né? A insubordinação de Lobo era constante. Aparecia nos encontros somente quando sabia que receberia dinheiro. Em novembro daquele ano, Skorepa recebeu uma carta inesperada do agente, pedindo desculpas por não ter aparecido nos encontros e gabando-se de uma próxima viagem para Genebra. Insinuou que poderia aproveitar a oportunidade e, com muito prazer, visitar a Tchecoslováquia novamente. Em 11 de novembro, realmente apareceu em Praga, onde encontrou-se com seu velho conhecido Jezerska, ou Vakula. Esse foi somente um encontro de velhos conhecidos, pois o agente não tinha nenhuma informação interessante. Em dezembro, Lobo já estava trabalhando na casa militar. Em janeiro do ano seguinte, o agente foi novamente entregue. Mesmo que o capitão Skorepa não tivesse deixado o Brasil, a chegada do capitão Peterka na residentura determinou a mudança, pois a central concluiu que não houve empatia entre o condutor anterior e o agente indisciplinado. Peterka registrou a melhora na disciplina do agente. Em janeiro e fevereiro, fora a todos os encontros, 14 no total. E durante esses encontros, o contato foi permanente. Recebeu dinheiro regularmente por diversas informações que, segundo o serviço de inteligência, não tinha muita importância, apesar das mudanças no governo. Lobo manteve o seu posto e prometeu que se esforçaria para obter materiais mais interessantes. Em 24 de janeiro, durante o encontro de 2 horas no Max Bar, Peterka, vendo que o agente se interessava apenas por dinheiro e que a colaboração não estava se desenvolvendo bem, mais uma vez, resolveu lhe dar uma aula de formação ideológica. O capitão da STB apelou para a amizade do agente com a Tchecoslováquia e os países do bloco socialista e para a luta contra o imperialismo americano, frisando que não gostaria que a relação entre eles fosse baseada somente no pagamento de informações. Peterka escreveu, abre aspas, a reação de Lobo foi imediata e direta. Confirmou, é verdade, a sua simpatia para com os países do bloco socialista é a aversão pela política dos Estados Unidos. Mas, antes de tudo, demonstrou a preocupação de que a colaboração não perdesse a base financeira. Fecha aspas. O agente se justificou expondo os constantes gastos por manter-se no círculo social que frequentava. Diante disso, Peterka apresentou a questão de forma clara. Abre aspas. Eu lhe esclareci que ele colabora por meu intermédio com a República Socialista da Tchecoslováquia. E assim como ele precisa de recursos financeiros para os seus objetivos pessoais, igualmente eu preciso, para meus superiores, de notícias e informações relacionadas com todas as questões sobre as quais conversou conosco durante todo o período de colaboração. Fecha aspas. Essas informações devem ser, abre aspas, concretas, atuais, interessantes e políticas. Não podem ser superficiais e nem inventadas, fecha aspas. E para que não houvesse nenhuma dúvida, acrescentou, abre aspas, quanto mais informações você nos fornecer, mais fácil será receber os recursos financeiros de que precisa, fecha aspas. A reação de Lobo, então, foi clara. Tentaria, entre aspas, emprestar documentos por 1-2 horas para que Peterka pudesse lê-los. O encontro ocorreu em 24 de janeiro de 1963. E vale destacar a promessa do agente. Em troca de dinheiro, ele iria retirar documentos da casa militar. Olha que perigo, né? Em troca de dinheiro, ele iria tirar documentos da casa militar da presidência da República. Entretanto, essa foi mais uma promessa vazia. E no encontro seguinte, Lobo passou informações oralmente, pelas quais recebeu pequenos pagamentos.
por volta de 10, 35 dólares ou 5 garrafas de uísque. A central criticou o residente por encontrar o agente com muita frequência e ordenou que não usasse a opção de levar documentos, pois concluiu que isso seria muito arriscado. Em fevereiro, Lobo recebeu como presente para o general Silva uma pistola 7,65 e 100 projéteis durante um encontro de 10 minutos na sorveteria Pampanini, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E no encontro seguinte, levou um relatório do Conselho de Segurança Nacional sobre as ligas camponesas e informações sobre as relações cubo-brasileira, pelo que recebeu um valor de 35 dólares americanos. Essas informações tiveram muito valor para a central. Em março, Lobo forneceu a notícia vinda do gabinete presidencial e do CSN sobre o arrombamento do cofre da Embaixada Brasileira em Moscou. O arrombamento foi profissional, mas o gabinete presidencial optou por não revelar o acontecimento para não prejudicar as relações com os soviéticos, mesmo quando a suspeita do ato recaía unicamente sobre a KGB. A STB passou a informação aos soviéticos. O Lobo começou a trazer informações valiosas e importantes sobre a CSN, política interior e exterior. Informou a STB, por exemplo, que os brasileiros descobriram um agente da STB na Embaixada Brasileira em Praga. Aqui, né? O CSN foi assim nomeado pelo artigo 162 na Constituição de 1937, durante os governos militares no Brasil. No Decreto 900, de 29 de 69, o CSN tornou-se o mais alto órgão de assessoramento do gabinete presidencial para as questões políticas de segurança nacional. Não trazia a notícia exata de que o oficial condutor queria, mas revelaram uma via de acesso importantíssima. Em maio, a STB avaliou que Lobo era o seu mais valioso agente no Brasil. O importante para ele era receber recursos regularmente, e para isso entregava informações elaboradas do CSN, complementando-se com as suas próprias observações e com o que ouvira de seus amigos influentes. Lobo informou também sobre a investigação que estava em curso a respeito de Miroslav Starevda, correspondente da CTK. O mais valioso objeto de pilhagem no local de trabalho de Lobo era o relatório sobre o CSN, um documento elaborado pelo general Albino da Silva para o presidente João Goulart, relatando as dificuldades da secretaria do CSN em 1962. Nele estavam descritas as estruturas do CSN, a organização de trabalho e as ligações com as outras partes do aparelho militar, além da conclusão dos resultados do trabalho do Conselho de Informações sobre a composição de pessoal, orçamento e equipamento técnico do CSN. A partir de junho, Lobo passou a aparecer raramente nos encontros, e seu condutor temporário seria Scorepa novamente. Este registrou um incidente curioso durante o encontro de 26 de junho de 63, no restaurante Sears, a Camponesa, das 20 às 22 horas e 10 minutos, abre aspas. Notei que ele estava escrevendo no passaporte as datas de nossos próximos encontros. Expliquei-lhe, por isso, que não era apropriado. Então, ele tranquilamente arrancou a folha do passaporte e me entregou, para que eu a destruísse, fecha aspas. A cena demonstra por que a relação entre Scorepa e o agente não era das melhores. Para ele, o oficial era demasiadamente rigoroso e preocupado com as regras. No inverno, Lobo também mudou seu local de trabalho. Foi para o gabinete do Ministério da Guerra, como secretário particular do ministro Jair Ribeiro. Mesmo assim, continuaria a ter acesso aos materiais do CSN, já que frequentava o conselho para pegar documentos destinados ao ministro. Além disso, agora teria acesso aos materiais da contra-inteligência militar. Em agosto, Peterka registrou que
Walters, funcionário do serviço de inteligência americano, começou a aproximar-se de Lobo. A central aprovou então o plano da residência de aumentar a conspiração de contato e, para isso, deu permissão para encontrar um apartamento conspirado. Mesmo trabalhando novamente com Peterka nos meses seguintes, Lobo não aparecia nos encontros regularmente. O oficial condutor afirmou que tudo voltava a ser como era antes. O agente só aparecia quando precisava de dinheiro e não estava cumprindo as tarefas. O sistema de contato telefônico não funcionava com ele. Em um dos relatórios, Peterka fez uma reclamação, abre aspas, não é possível entrar em contato com Lobo. Quanto melhor e mais preparado for o sistema de ligação, maior é a certeza de que ele esquecerá ou confundirá tudo, fecha aspas. No final de novembro de 1963, a Residência recebeu de Carlos Prestes a informação de que Lobo estava trabalhando para os Estados Unidos. Os comunistas brasileiros souberam disso através de sua fonte de confiança no CSN, fonte que também sabia dos contatos do agente com a embaixada tchecoslovaca. A central e a Residência começaram a investigar se Lobo não era um agente duplo. Os encontros com ele prosseguiram. Praga analisava as suas informações e as avaliava como confiáveis. Porém, no fim de dezembro de 1963, chegou mais um alerta de Prestes, com uma clara conclusão. Lobo estava sendo seguido pelo CSN, que além de seus contatos com alguns americanos, registrou estranhos contatos com um dos funcionários da embaixada tchecoslovaca. Foi reforçada a garantia de que a informação vinha de um colaborador de confiança do PCB, que trabalhava no CSN. A Residência concluiu que as informações eram parciais demais e que ela própria faria a verificação de Lobo. No início de 1964, Lobo não aparecia nos encontros. Somente a partir de março foi possível encontrá-lo e em nenhuma ocasião o agente demonstrou ter cumprido qualquer tarefa. Peterka registrou que o agente se comportara normalmente e por isso estava convencido de que Lobo não era um traidor e nem um agente duplo. Março terminou com o golpe de Estado. O regime de então e o presidente João Goulart foram derrubados. Os encontros seguintes com Lobo foram em 18 e 19 de abril de 1964. Ele gabou de ter recebido uma função no gabinete do vice-presidente após o golpe. Jair Ribeiro Dantas, seu parente, fora afastado, enquanto ele possuía um bom posto de trabalho e uma carteira de Serviço Nacional de Informações. No encontro em abril, recebeu de Peterka 200 mil cruzeiros, mesmo não tendo fornecido nenhuma informação mais elaborada sobre política em geral. A central ordenou que a verificação do agente fosse adiante. Um mês depois, dia 13 de maio, Lobo entregou um passaporte em branco. Cumpriu inesperadamente uma tarefa de 1961, que não lhe era cobrada havia muito tempo. Anunciou também que no dia seguinte entregaria outros documentos importantes. Justamente naquele dia, 14 de maio de 1964, às 14 horas, em frente ao cinema Azteca, na rua Catete, o DOPS do estado da Guanabara prendeu o funcionário do Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia. Eita, nós, né? Conspirações. 6 policiais à paisana agarraram Kvita logo após ele ter recebido de Lobo um embrulho de jornal. Este foi, até então, a maior derrota da STB no Brasil. Simplesmente um escândalo, pois o funcionário do Serviço de Inteligência era diplomata e foi pego pela polícia em flagrante, recebendo documentos e entregando dinheiro por eles. Em 15 de maio, a central telegrafou à Residência ordenando que interrompesse todas as atividades no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, e exigindo também informações detalhadas sobre o escândalo envolvendo Peterka, ou Kvita, né? Ele não podia ser preso, pois estava protegido pela imunidade diplomática, mas foi expulso do país e aqui se encerrou a sua missão de espionagem no Brasil. Na pasta do agente Lobo, há várias análises e descrições detalhadas sobre os acontecimentos de 13 e 14 de maio de 1962.
A STB examinou todas as informações sobre diversos ângulos para descobrir quando exatamente Lobo traiu, entre aspas. Como consequência dessa conspiração, alguns funcionários do Serviço de Inteligência estavam queimados. Peterka, Escorepa, Jezerski e Radek, residente na Suíça, já que Lobo os conhecia. A STB seguia atentamente o que a polícia brasileira dizia sobre o escândalo e esta, através da mídia, convocava todos os espiões tchecoslovacos a se apresentarem à polícia e confessarem voluntariamente as suas atividades, o que nenhum deles fez. Tampouco houve tentativas para provar algo contra os agentes que Lobo conhecia. Baseando-se nas informações reveladas pela mídia, a STB podia supor que, na realidade, a polícia pouco sabia ou, propositadamente, fornecia informações completamente falsas. Por exemplo, dia 13 de maio, Lobo recebeu 100 mil cruzeiros pelo passaporte e a imprensa informou o valor de 1 milhão de cruzeiros. No programa de televisão Como Trabalhamos, o capitão Borges informou aos telespectadores que o plano de Peterka era dominar os sindicatos brasileiros e organizar greves e sabotagens. Como sabemos, Peterka não fez e nem planejava nada disso. Outro fato surpreendeu os funcionários da Residentura. Eles esperavam que alguém entrasse em contato com Peterka e o convencesse à colaboração, mas o que surgiu foram informações exageradas na imprensa. Segundo a cobertura da mídia, a polícia já tinha o agente sob controle havia 8 meses, desde setembro a outubro de 1963. O serviço de inteligência tchecoslovaca duvidava disso, e seu chefe, o coronel Roska, em uma informação essencial no dia 18 de maio de 64, para Ludomir Strugol, ministro do Interior, avaliou a detenção e a propaganda relacionada a ela como uma provocação primitiva com a autoria previsível da CIA. Ele expressou a convicção de que a rede restante de agentes não estava ameaçada de ser descoberta, mas certamente encontrava-se sob forte pressão psicológica. Hoje sabemos que não estava enganado. Durante um tempo, a Residentura interrompeu suas atividades e até abriu mão de alguns agentes ativos e verificados devido ao alto risco de desconspiração. Mas na segunda metade de 64, retomou as atividades de espionagem, reativando parte de sua rede de agentes e adquirindo novos colaboradores. É preciso acrescentar que, durante esses dias, o correspondente Miroslav Starelfina, da CTK, foi 2 vezes detido e interrogado pela polícia sobre a acusação de espionagem. Não foi provado nada contra ele, mas, como não estava protegido por imunidade diplomática, a sua detenção foi mais longa e ele causou desagradáveis consequências no sistema nervoso. Deixou o Brasil sem acusações concretas. A opinião do MRE tchecoslovaco foi de que o acontecimento era uma provocação da polícia de Lacerda, no estado da Guanabara, com o objetivo de prejudicar as mútuas relações diplomáticas. Em seus relatórios anteriores não oficiais, a STB reclamava do embaixador Miroslav Rusa, que demorou 28 horas para realizar um protesto. Não ajudou os residentes nestes momentos difíceis e, o que os deixou estarrecidos, não acompanhou Kivita no caminho ao aeroporto no Rio de Janeiro, quando este teve de deixar o país de suas atividades operacionais. Para eles, isso foi um sinal de ruptura. A central em Praga teve de lidar com o imprevisto e pensar em como evitar situações parecidas no futuro. Peterka fora interrogado algumas vezes na central e escreveu um relatório sobre o tormentoso acontecimento de maio, no qual afirmou que foi detido pela polícia apenas por alguns minutos e que no automóvel o coronel Gustavo Borges tentou recrutá-lo, prometendo abafar o caso se Kivita, entre aspas, for sensato, pois na Tchecoslováquia receberá um rigoroso castigo, sem dúvida um fuzilamento, fecha aspas, fazendo referência à sua imunidade diplomática. Kivita não respondeu nada ao coronel, que foi obrigado a soltá-lo. Em sua análise, Kivita
barra Peterca, né, tentava descobrir quando foi que Lobo se tornara vacilante e inseguro, e concluiu que isso se deu em agosto de 1963. Ao compreender os perigos do contato para ele e sua família, personagens importantes da vida política e social brasileira. Até então, a residentura interpretava a falta de disciplina como uma característica comportamental. E na segunda metade do ano, a falta de motivação de Lobo para colaborar também podia ser explicada pela melhora de sua situação financeira. Em seguida, o famoso escândalo Profumo, que mexeu então com a opinião pública mundial, poderia ter influenciado na predisposição de Lobo e potencializado a sensação de temor. Em sua argumentação, Peterca excluiu completamente a possibilidade de Lobo ser da contra-inteligência brasileira. Antes de 64, abre aspas, se fosse assim, não evitaria, por exemplo, o cumprimento da tarefa de 1963, alugar um apartamento de conspiração pelo qual nós pagaríamos. Fecha aspas. Concluiu. Um caso como esse seria uma ótima prova para a polícia que poderia, desta maneira, documentar o fato de colaboração conosco. Peterca achava que Lobo denunciara o seu contato com ele ao DOPS, no estado da Guanabara, ou a nova direção direitista do Conselho de Segurança Nacional, o CSN, por iniciativa própria, entre março e abril de 1964. Para o espião, a afirmação de que fora observado durante 8 meses é falsa, pois assim Escorepa também teria de ser observado, e a polícia teria de reunir uma série de provas contra ele. Não foi apresentada nenhuma, abre aspas. Durante esses 8 meses, não registramos nenhuma observação, fecha aspas. Convence Peterca, acrescentando de que, mais ou menos a partir de agosto de 63, Lobo estava convencido da necessidade da queda de João Goulart. Por isso, estava se preparando com o tio, Jair Dantas, para atrair Goulart e passar para o bloco adversário. A confirmação desta tese seria o fato de que, após o golpe, a onda de perseguições e demissões não atingira nem a Lobo e nem ao tio. O agente também não excluiu a possibilidade de a polícia de Lacerda ter registrado o seu contato com o Lobo na segunda metade de 63. Lobo era uma figura importante no serviço de segurança do país e, além disso, falava demais e gostava de se gabar. A observação, então, podia estar sendo feita há mais tempo, mas foi aproveitada após o golpe para dificultar as relações tchecoslovaco-brasileiras, o que servia bem para o novo governo de direita. Na opinião do espião desmascarado, o papel dos Estados Unidos também estava claro. Lobo pode ter sido recrutado pelos americanos, que usaram o clima do golpe para lançar esta provocação organizada com a polícia brasileira. No entanto, segundo Peterca, abre aspas, parece que algumas circunstâncias demonstraram que a polícia do estado da Guanabara atuava através da sua, ou seja, dos americanos, receita, mas agia independente, desejando alcançar os seus próprios objetivos políticos sem a participação direta dos americanos. Fecha aspas. O residente assumiu os seus próprios erros. O alerta dos comunistas brasileiros não foi tratado como deveria, e após o golpe militar foi necessário interromper toda a atividade operacional. Primeiro era preciso avaliar a nova situação operacional e, somente depois de uma avaliação profunda, seria possível recomeçar a agir. Ele também apontou as fraquezas da rede de agentes que colabora somente por incentivos materiais. Outras avaliações apontam que o primeiro departamento da STB questionou a veracidade das declarações do DOPS de que Lobo funcionara como isca durante 8 meses. Mas os analistas do Serviço de Inteligência não concordam que ele tenha se apresentado sozinho. Para eles, a descoberta foi consequência de seus contatos com os americanos. E neste ponto, o sinal enviado pelos comunistas brasileiros estava correto.
A detenção em flagrante, sem boas provas relacionadas ao longo período de colaboração entre Peterca e Lobo, demonstra que a operação fora preparada às pressas e provavelmente por encomenda política, sem qualquer preparação. Aparentemente, a polícia não possuía todos os dados relacionados à colaboração de Lobo, o que significa que o agente contou somente o que lhe convinha. Essa análise também exclui a participação dos americanos, pois, se houvesse a operação, teria sido muito mais eficaz e não acabaria apenas na expulsão do diplomata. No fim das contas, Peterka não foi fuzilado ao voltar para a Tchecoslováquia, como sugeriu o coronel Borges. Como um comunista idealista, foi promovido e, em 1º de junho de 64, tornou-se major da STB. Os acontecimentos no Rio não prejudicaram a sua carreira, apenas o impediram de ir como espião para a América Latina. Durante algum tempo, então, trabalhou em Praga e entre 1972 e 1978 esteve na Residentura no Cairo. Em 1984, foi destacado como o MV, onde cumpriu a função de consultante do Ministério. Segundo o capitão, cada chefe da seção americana do Serviço de Inteligência, no documento intitulado, abre aspas, continuação das atividades da Residentura e decisões sobre a rede de serviço da inteligência no Brasil, fecha aspas, de 2 de julho de 1964. Outra pessoa deveria ser liquidada. Na longa deliberação que trata das consequências do golpe para a Residentura, nos interessa um fragmento em particular. Abre aspas aqui no fragmento. Como um postulado imperativo,